Agora são 7h28. Em resposta ao despacho do Ministério da Saúde alegando que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, o Ministério Público Federal publicou recomendação para que a pasta tome medidas contra práticas agressivas durante parto. A recomendação do Ministério Público ainda destaca que a violência obstétrica deve ser reconhecida como uma violência de gênero, nos termos da Convenção do Pará. A reportagem é de Ana Rosa Carrara. Na última sexta-feira, o Ministério Público Federal recomendou ao Ministério da Saúde que, ao invés de realizar ações para abolir o uso da expressão violência obstétrica, tome medidas para coibir práticas agressivas durante o parto. O documento assinado pela Procuradora da República, Ana Carolina Previtali, faz referência ao despacho do Ministério da Saúde, em que a pasta diz que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada. Segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Público e Privado, realizada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Serviço Social do Comércio, o SESC, 1 em cada 4 mulheres no Brasil sofreu algum tipo de violência obstétrica. Patrícia Paulino, mãe de 4 filhos, que teve seu primeiro parto aos 15 anos, relata que nos 3 primeiros partos foi feita uma episiotomia, um corte na região do períneo para ampliar o canal para a passagem do bebê, sem que ela fosse consultada. Das experiências que eu tive das 3 gravidezes, fizeram a episiotomia em mim sem me consultar. É muito violento, sim, de fato. Na segunda gestação, foi pior ainda, porque além do corte, na hora do parto, a médica que fez o meu parto, ela introduziu as mãos e ela abriu com muita força. E não tinha necessidade, o bebê já estava saindo. E eu sempre fiquei muito calada, porque eu não tinha conhecimento do que era violência obstétrica. Durante a gravidez também, pelo fato de ser uma mãe adolescente, na primeira vez, e nas outras vezes por estar repetindo, entre aspas, o erro, eu ouvia muitas piadinhas. Pra mim foi uma coisa muito violenta, sabe? Eu vi de médico. Nossa, como você é quietinha. Que bom, porque ninguém merece. Essas mães que ficam abrindo as pernas aí e nada de ganhar, ficam gritando, berrando. Pra mim isso foi péssimo na hora. Não sei se deve mensurar assim em palavras, sabe? Quão traumático foi pra mim, porque na hora eu já tava carregando aquela culpa enorme por estar engravidando antes da hora. Na hora que eu tava precisando de muito apoio, não receber esse apoio. O que eu pensava? É normal. Porque eu também recebi histórias muito ruins das mulheres que conviviam comigo. A doula e psicóloga Emanuele Ferrácio, que está grávida do seu segundo filho, explica que a violência obstétrica não é apenas física. Proferir palavras, desmotivar mulheres também seria violência. Eu tenho relatos de mulheres da minha família que passaram isso há anos atrás e relatos de mulheres que ainda passam isso hoje em dia. Está em trabalho de parto, sentindo dor e ouvir ameaça de enfermeiras e de médicos dentro do ambiente hospitalar de que não pode gritar, que não doeu na hora de fazer e por que está gritando. Está sensível, está com dor, está passando por um processo super intenso que é o trabalho de parto e a equipe está colocando questões no que está acontecendo fisiologicamente com ela. Também é violência obstétrica quando você vai no ginecologista e sem te explicar por quê e sem motivo real, ele decide fazer um exame de toque em você, esteja você grávida ou não. Às vezes tem métodos muito menos invasivos e muito mais eficientes de descobrir, seja lá se for a dilatação, se for uma infecção uterina. O vice-presidente da Regional Sudeste da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, Aguinaldo Lopes, diz que uma ação eficaz que coíbe a violência contra as mulheres e recém-nascidos é a formação constante dos profissionais. A Febraso, ela é contra qualquer tipo de violência, em qualquer situação. Do ponto de vista de assistência obstétrica, a Febraso, ela defende uma assistência obstétrica adequada, baseada nas melhores evidências científicas disponíveis. Aquela grávida, ela tem uma estrutura adequada, um parto seguro, com mãe e recém-nascidos saudáveis. A própria episiotomia, a gente não concorda que deva ser feito para todos os pacientes, mas em situações específicas, com indicações muito bem definidas, pode ser um procedimento indicado. O que a gente deve fazer é rever toda a assistência obstétrica no Brasil, a estrutura para receber bem essas gestantes, uma equipe completa sob coordenação do obstetra, mas com neonatologista, anestesista,
com enfermagem, com fisioterapia, com psicologia. E o que a gente pode fazer é capacitação. No Brasil, 55,5% dos partos realizados são cesáreas. Isso coloca o país no segundo lugar no ranking da prática cirúrgica no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Muitas dessas cesáreas são consideradas desnecessárias. Esse foi o caso da Júlia Oliveira, que na sua segunda gravidez decidiu procurar o acompanhamento de uma doula, para não passar novamente por traumas sofridos no primeiro parto. Ainda hoje é algo que é difícil de recordar. Fui a um pré-natal de rotina, foi feito ultrassom e nele foi visto que eu estava com pouco líquido. Fiz o cardiotoco, estava tudo bem, o neném estava ótimo. E quando eu falei que eu queria um parto normal, se poderia induzir o parto, ele falou que de jeito nenhum. Aí ele falou, vai pro SUS, vão te colocar Citotex, seu bebê pode morrer. Ali, perdi as forças. E de cara ele falou a cesárea. Me levaram para a sala de cirurgia, sozinha. Um anestesista só falou, tira todo o avental, sobe na maca. Muito ríspido, me deu anestesia, até que chegaram os médicos, que não se apresentaram. E o médico que fez a cirurgia falou que faria tudo muito rápido, porque eu queria estar em casa antes das 6h30. Nem parecia que eu estava, então ele falava como se ninguém estivesse ali. Eu já estava amarrada, com o braço com aparelho de pressão e o outro soro, e começaram a cirurgia sem me falar nada. E ali eu já chorava muito, porque desde ali eu sabia a violência que eu estava sofrendo. Meu filho nasceu às 4h58 e eu pude pegá-lo a primeira vez 11h30. Emanuele conta que a procura por uma assistente de parto muitas vezes se dá pelo medo da violência obstétrica. É bem comum as mulheres terem medo de sofrer violência. Inclusive, muitas mulheres procuram doula no intuito de uma proteção, mas é como se ele fizesse parte a partir do momento que você fica grávida, porque você está na mão de todo um sistema de saúde de que a gente não sabe como é. E isso fica por baixo do pano, assim. Ninguém faz nada com isso. Mesmo porque a gente não sabe como denunciar muitas vezes. Mas eu já atendi à distância mulheres que tinham medo de ser amarrada. Então, assim, essa mulher ela tem medo de ser amarrada porque elas conhecem outras mulheres que foram amarradas. E essas mulheres, elas não denunciaram. E isso é muito grave. Quando a gente fala de que a sociedade não olha para isso, não conhece a fundo isso, é muito grave. E aí a gente chega na situação de que o Ministério da Saúde resolve que violência obstétrica não é o termo adequado para se falar do que acontece nesse cenário. Júlia revela que depois de quase um ano do primeiro parto, ela ainda se sentia muito afetada por todo o procedimento e decidiu entrar com um processo judicial por violência obstétrica e danos morais. A violência a gente sabe que ela existe, só que a gente se culpa, porque eu penso, como eu me deixei cair numa cesárea desnecessária, líquido diminuído, cabe uma indução, não entendo como eles puderam ser tão frios. Só que eu não conseguia falar, não conseguia me posicionar, não conseguia bater o pé, porque eu estava numa situação totalmente entregue a eles. Eu estava entregue, meu filho estava entregue. E a ação que eu tive, eu consegui tomar 1 ano depois, mais ou menos, foi entrar com uma ação judicial, com uma advogada contra danos morais e violência obstétrica. Eu me preocupo com agir, então eu entrei com essa ação esperando que eles vejam que eles me afetaram, que eles fizeram mal e que eu não deixei por aquilo mesmo. Tive depressão pós-parto, precisei tomar antidepressivos, afetou minha amamentação, afetou vários aspectos da minha maternidade. Então é algo que não fica no parto, não fica na cirurgia, é algo que a gente carrega para a vida. Ana Rosa Carrara, Rádio Brasil Atual.